Pessoal, graça e paz. Essa questão das seitas é uma questão bastante polêmica. Isso não é de hoje, tá bom? Isso é desde a antiguidade, que essa questão das seitas vem gerando polêmicas. E é óbvio, é fato que nós não vamos exaurir isso aí, nós não vamos acabar com isso em um vídeo curto de YouTube, né? Então, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender, ok? Eu vou tentar ser breve para o vídeo não ficar cansativo, não ficar longo demais, certo? Siga o nosso Instagram, o link na descrição. Na descrição, os links dos meus livros de teologia biblista também, e faça parte do nosso curso de teologia biblista à distância, 100% online. Você pode fazer esse curso inteiro pelo celular, não precisa ter computador. A próxima turma vai começar no dia 17 de agosto desse ano de 2021. Mais detalhes nas legendas e na descrição. Vamos lá. Nós temos aqui a questão das seitas. Na etimologia, todo mundo sabe, a etimologia é a ciência que estuda as palavras, seus significados, suas raízes e tal, né? No latim, nós temos, né, seccionar ou dividir, sectar. No grego, nós temos escolha, preferência, ou uma preferência forte por uma opinião ou doutrina, ou escola filosófica, etc. Pode significar também partido paralelo e ou facção. Claro, resumidamente falando, né? Então eu separei para vocês alguns pontos os quais eu acho importantes antes da gente classificar o que é e o que não é uma seita. E o primeiro ponto é: eu reconheço uma seita pelo nome ou pelos atos. Às vezes o nome não condiz ao ato ou com o ato, e vice-versa. Às vezes, por exemplo, você vai ver uma denominação de nome com domínio público, por exemplo, a Assembleia de Deus. Você vai ver uma Assembleia de Deus com alguns costumes, com algumas imposições, outras Assembleias de Deus com outros costumes, outras imposições. Enfim, então, se hoje você fosse questionado em uma entrevista teológica ou em um debate teológico, você responderia essa pergunta de que forma? Você reconhece uma seita pelo nome ou pelos atos? Muitas das vezes a gente julga determinada organização ou segmento ou grupo por decorrência do nome, certo? Por quê? Porque desde pequeno a gente aprende dessa forma. E aí a gente vai para um ambiente tecnológico, por exemplo, a internet, a gente vê que o julgamento quase sempre procede dessa forma. Ou seja, o julgamento, a classificação, é feita através do nome do grupo ou organização e não através dos atos. E nós temos que corrigir isso. É um ensino errado, passado, que tem sido passado através de gerações, e nós, hoje, tendo o mundo na palma da mão, acesso a léxicos, internet, notícias quase que na velocidade da luz, né, cabe a nós darmos aí o pontapé inicial para que esse erro seja corrigido. Então, nós não vamos classificar um grupo, uma organização como seita unicamente através do nome, mas também através dos atos. Porque às vezes os atos podem não ser coerentes com a nomenclatura que as outras pessoas dão, ou com a impressão que as outras pessoas te passaram acerca da tal organização, ok?
Aqui no segundo ponto, eu separei o seguinte. Como tem sido feita a classificação contemporânea das seitas? Dei spoiler, acabei de falar, está sendo feita, aliás, não só contemporânea, né, mas desde de muito tempo para cá, a classificação tem sido feita através do nome ou, aí entra um outro fator, ou através da opinião da maioria. Entende? Ou seja, nós temos 10 organizações religiosas. Eu estou falando dentro do que tange o cristianismo ou o evangelho. Existe uma diferença, tá? De cristianismo e evangelho. Mas aqui eu vou usar cristianismo para ficar mais fácil o entendimento. Até mesmo porque as explicações acerca dessas diferenças a gente pode fazer em um outro vídeo. Tá bom? Então, dentro do cristianismo, desde muito tempo até hoje, essa classificação tem sido feita através da questão dos nomes e da maioria. Ilustrando, nós temos 10 organizações religiosas ligadas ao cristianismo. 8 delas concordam com a doutrina A, 2 delas concordam com a doutrina B. Então, as 8, ou seja, a maioria, vai classificar essas duas como seitas. Ou seja, o parâmetro bíblico passou longe. É o que nós podemos observar hoje aí em muitos canais, infelizmente, muitos canais na internet que promovem a tal refutação farinha de trigo. Né? Já comentei sobre isso em outro vídeo. Vamos passar para o próximo fator para a gente ganhar tempo. E aí nós temos a questão dos fatores físicos e fatores espirituais. No que tange ao espiritual, nós temos a Bíblia como regra de fé e conduta para alcançar esse nível espiritual, a vida eterna, enfim. Então, nós que somos cristãos, pensamos dessa forma. Então, esses fatores espirituais, eles estão ligados à Bíblia. Os fatores físicos, eles estão mais ligados ao comportamento, ao externo, à organização, aos métodos de organização, né? Por exemplo, separei aqui alguns fatores físicos, né? Número 1, transparência aos que estão de fora, para que possam entender antes de possivelmente fazer parte. Então, geralmente, uma seita, ela não tem essa transparência total aos que estão de fora. Esses que estão de fora, possivelmente, podem fazer parte. Mas eles não têm acesso a essa transparência. Eles não têm acesso ao regimento, às doutrinas, àquilo que de fato aquela seita ensina e defende como certo e correto, essencial para a vida eterna. Então, geralmente, esse é um fator físico. Aliás, esse não geralmente, mas é um fator físico que precisa ser observado. A organização, o grupo, a entidade, a instituição, ela é transparente aos que estão de fora, de modo que a pessoa, quando passa a fazer parte, já passa a fazer parte sabendo como é, o que defende e como funciona. Não existe essa transparência, então esse é um fator para a gente classificar uma organização, um grupo, sei lá, como seita. É um fator, ok? É um fator. Então nós não vamos classificar pelo nome ou pelo que a maioria diz. Nós temos que observar um conjunto de fatores, certo? Para que não sejamos Maria vai com as outras, para que não sejamos idiotas, enfim, né? Fator número 2, alienação quanto ao mundo exterior. Lembrando que conhecer e participar são coisas diferentes. A organização
ela não permite que o membro tenha um contato com o mundo exterior, com relação às notícias, com relação aos acontecimentos, com relação enfim, às verdades que estão sendo expostas. Existe uma alienação, uma lavagem cerebral que priva a pessoa da participação desse mundo exterior. Sim, existe essa alienação, então esse é mais um fator para comprovar que tal organização trata-se de uma seita. Eu poderia explicar mais acerca desses fatores. Eu estou resumindo aqui para vocês. Exclusivismo. Acho que nem precisa detalhar sobre essa questão do exclusivismo. Todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe como funciona, como procede, o que afeta, né? O exclusivismo traz o fanatismo. Também não vou detalhar acerca do fanatismo. As pessoas que assistem ao canal aqui já entendem acerca disso. Então esses são fatores físicos que você precisa observar antes de classificar a organização, a instituição como seita, certo? E aí nós temos também o nicolaísmo, né? Que infelizmente é pouco ensinado na maioria das instituições religiosas. O que é o nicolaísmo? Nicolaísmo, resumidamente falando, é quando a pessoa usa do seu cargo, da sua influência, do seu ministério para atrair favores pessoais para si, certo? Para atrair, para conseguir posições acima dos demais. Então, esse é o ato do nicolaísmo, certo? Pessoas usando da sua inteligência, do seu ministério, da sua posição, enfim, para adquirirem aí luxos. Isso é nicolaísmo, ok? Os líderes, aqueles que estão regendo a organização, são nicolaítas. Então esse é mais um fator para classificar tal organização como seita. É mais um fator, certo? Nós temos aqui a questão dos usos e costumes, né? Usos e costumes funcionando como fatores soteriológicos. Vocês já sabem, a soteriologia é o estudo da questão da salvação, a mecânica salvífica e etc. Né? Então, a partir do momento que uma organização, você pode observar nessa organização que os usos e costumes funcionam como fatores soteriológicos, então esse é mais um fator para você perceber que essa organização pode se tratar de uma seita, tem tudo para ser uma seita. Observe esses fatores, não julgue pelo nome, não vá pelo julgamento da maioria. Observe o conjunto de fatores, tá bom? E nós temos aqui o esquema piramidal. Ou seja, nós temos aí uma pirâmide, pessoas no topo, usufruindo, ditando regras, sendo favorecidas, contando com luxos, enquanto nós temos a base trabalhando, doando tempo, dinheiro, esforço, seja físico ou intelectual, para manter esse topo da pirâmide. Pessoas que criam regras e elas mesmas não se submetem a essas regras. Pessoas que estão no topo. Pessoas que quebram regras, pessoas que passam por cima da constituinte, da instituição e etc. e tal, e não são punidas, pessoas que estão nesse topo e não são tratadas de igual, elas são superiores, elas não são tratadas da mesma forma que é tratada a plebe, a ralé que está na base, digamos assim. Eu usei esses... espero que vocês entendam. Então, esse, resumidamente falando, é o esquema piramidal. Então, existe um esquema piramidal na instituição, lembrando que muitas pessoas usam da desculpa, da hierarquia, para implantar esse esquema piramidal. Então, é bom ficar esperto. Faça parte do nosso curso de teologia biblista.
à distância, 100% online. A próxima turma no dia 17 de agosto desse ano, de 2021, mensalidades com preços super acessíveis, detalhes na descrição. E agora, para encerrar, fatores bíblicos. Eu poderia citar vários fatores físicos, né, externos, comportamentais e fatores bíblicos. Eu poderia citar vários. Isso aqui é um resumo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro fator, descaracteriza o monoteísmo simples. A instituição, o grupo, a organização, o segmento, sei lá, descaracteriza o monoteísmo simples. O monoteísmo, ele é simples. Ele tem que ser simples, certo? Ou essa organização cria todo um malabarismo e tal para explicar um monoteísmo que não fica aparente. Se você começar a levar os malabarismos ao pé da letra, você vai ver o monoteísmo simples sendo descaracterizado. Se o monoteísmo simples é descaracterizado na organização, então dentro de um conceito cristão, essa organização já tem aí mais um fator que faz com que ela seja considerada como seita, certo? Fator número 2, ainda dentro dessa questão espiritual, bíblica. Essa organização explica a Bíblia através de materiais externos. A sua organização, ou a organização que está sendo analisada, ela explica a Bíblia através de uma confissão de fé? Ou ela explica a Bíblia através de um estatuto? Ou ela explica a Bíblia através de um guru? Ou ela explica a Bíblia através ou a partir de qualquer outro material externo? Sim, então é um fator que caracteriza como seita, ok? Porque a Bíblia deve explicar a própria Bíblia. Com isso, eu não sou contra o uso de métodos gramaticais para interpretação, para extrair do texto aquilo que o texto está dizendo. Todavia, esses métodos são usados para que a gente veja, entenda e faça a Bíblia explicar a Bíblia. A Bíblia não deve ser sobrepujada por nenhum método ou filosofia. Resumidamente falando, nós temos aí também o terceiro ponto que diz o seguinte: rejeita ou não prioriza o novo nascimento? A organização, ela rejeita o novo nascimento? Ou para ela o novo nascimento é um rito? Tal como já expliquei sobre o batismo. O que é o batismo? É nascer de novo em Cristo, passar a externar os frutos do Espírito, ou seja, ser uma nova criatura em Cristo. Isso é interior, é espiritual, é entre você e Deus. Todavia, se você quiser externar isso através de um rito que serve como confissão pública e estímulo para os demais, ok. Mas o principal é o novo nascimento. Então, a organização, ela prioriza o novo nascimento? Não. Cuidado. É absolutista quanto ao estatuto? Vou te explicar esse fator. Essa organização tem o estatuto em pé de igualdade com a Bíblia? Ou tem o seu conjunto de doutrinas de uma forma que não está aberto a uma nova interpretação bíblica? Porque às vezes a gente tem que entender que coisas errôneas foram ensinadas em um passado, não porque as pessoas desse passado, não quero generalizar, não porque as pessoas desse passado estavam mal intencionadas, mas às vezes porque elas não tinham o acesso que nós temos hoje. As traduções, aos manuscritos, a crítica textual e etc. Né? Às vezes essas pessoas não tinham esse acesso. E nós sabemos também que em muitos parâmetros as revelações, por serem progressivas, algumas delas ainda não alcançaram a sua progressão. Então, quando essa progressão for alcançada, for vivenciada, aquilo que dizia respeito a essa interpretação, se for diferente do que aconteceu na progressão, precisa ser mudado.
a sua instituição, a instituição a ser analisada está disposta a mudar? Se preciso for? Não. Então é mais um fator que caracteriza como seita. Então existem vários fatores físicos, né, da ordem, da organização, do funcionamento externa, e existem vários fatores bíblicos, né? Não dá para falar tudo aqui. Aqui no curso nós temos uma aula completa sobre as seitas. Convido você mais uma vez, faça parte do curso. Os detalhes na descrição, espero ter ajudado. Deixe aí o seu comentário para a gente interagir. Ok? Muito obrigado, que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima!